Marcos, capítulo 1. João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse, dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. O chamado dos primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e saia dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: O que é isto? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta da casa.
E ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. Jesus lhes respondeu: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Foi então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus o logo mandou embora, dizendo-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Marcos capítulo 2. O paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas, que pensavam no coração: Por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: Por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu, à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. O chamado de Levi. Jesus saiu novamente para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados, junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos:
Por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A questão do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: Acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais um dia de sábado, e, enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: Por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele lhes respondeu: Acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote, Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também os companheiros? E prosseguiu: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos, capítulo 3. Jesus cura um homem no sábado. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas, assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho, por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade, para que não divulgassem quem ele era. A escolha dos 12. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar:
e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. A blasfêmia dos escribas. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul. É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse, por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir, mas chegou o seu fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecadores serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois, diziam, ele está possuído por um espírito impuro. A família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. De novo Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar, e todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes: ouvi o semeador, saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos, e um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra.
Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. A parábola da candeia. Disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouves. Com a medida com que medis, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. Disse também: o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia. A semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas, assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Disse ainda: a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas, uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E dirigia-lhes a palavra com muitas outras parábolas, como essas, conforme conseguiam compreender. E não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. Jesus acalma a tempestade. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se, então, um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?